Paz do Senhor, queridos. Em vista desses acontecimentos que têm assolado aí a nossa nação, nós da Igreja Nova Vida decidimos cancelar alguns cultos, e ontem, dia 19, eu, Sérgio, estive fazendo um culto na minha casa, e a mensagem que a gente usou, o texto que nós usamos foi da carta de Paulo à igreja que estava em Filipos, uma carta onde ele vem advertir a igreja de Filipos a se manterem firmes no Senhor. E o texto que nós usamos se encontra no capítulo 4, onde nesse capítulo ele adverte duas irmãs muito zelosas, mas que estavam tendo alguns desentendimentos. Mas para os nossos dias de hoje, nós vamos nos ater somente ao versos 6 e 7, que diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Queridos, eu sei que é muito difícil passar situações como essa. É claro que a gente está ainda no início. Tem relatos de outros países que uma crise se instalou devido à proliferação do vírus. E a palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, pede que a gente não fique ansioso com qualquer coisa, que a gente não perca a nossa paz por essas coisas, que a gente precisa acreditar em Deus, porque Ele nos salvará. Mas quando se fala de acreditar em Deus, não é uma fé irresponsável, uma fé que te leva a cometer algo que possa colocar em risco a sua saúde e daqueles que você ama. Você precisa seguir as recomendações do Ministério da Saúde, dos órgãos competentes que têm dado diretrizes no que diz respeito à nossa higiene, no que diz respeito ao afastamento das aglomerações. E a gente tem visto nesses dias uma falta de união. Uma falta de união. Não é porque a gente não está no templo que vamos deixar de ser igreja. Igreja somos nós. Nós precisamos entender que quando estamos juntos, nós somos igreja. Nós somos membros um dos outros. E precisamos entender isso mais do que depressa, porque a palavra do Senhor diz que chegarão dias em que o amor de muitos se esfriarão. E que nós temos visto, em vez de uma união do povo de Deus, do povo que professa uma fé que excede todo entendimento, a gente tem visto batalhas nas mídias sociais, batalhas nos canais de televisão, pessoas se atacando. Nós temos deixado o alvo, que é Cristo, de lado, e estamos nos degradando por conceitos humanos. O que um acha, o que o outro acha que aquele deve fazer. A gente está deixando de viver essa palavra, de lançar mesmo as nossas inquietações, aquilo que tem tirado a nossa paz diante do Senhor, porque Ele cuida de nós, e temos brigados uns com os outros. A gente não deve ficar aí criticando aquele que fechou a sua igreja. Também não deve ficar criticando aquele que mantém a sua igreja aberta. O que a gente precisa entender é que é necessário diminuir esse contato com pessoas que você não sabe se foi exposta ou não ao vírus.
na Itália, melhor dizendo, eles tiveram essa mesma postura no início, de não acreditar, de achar que seria uma bobagem, e os relatos são horríveis. Muitas mortes na Itália. E a gente está vivendo esse princípio que a Itália viveu e não deu crédito. Que a gente possa diminuir, sim, as aglomerações, mas nos concentrar em oração, nos concentrar na busca por aquele que pode, sim, fazer o impossível. A palavra do Senhor, ela nos garante que Deus, ele é poderoso para nos livrar de qualquer praga. Tem muitas pessoas usando a Bíblia para poder argumentar aquilo que ele acha que é certo. Pessoas usando de forma descontextualizada o Salmo 91 para poder embasar suas ações. A gente precisa entender que praga nenhuma chegará à nossa tenda realmente, mas quando nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos estar guardados no esconderijo do Altíssimo. E quando nós estamos nessa situação, nessa condição de estarmos guardados no esconderijo do Altíssimo, é quando nós ouvimos as suas orientações e seguimos. Eu quero lembrar vocês de um fato que aconteceu há muito tempo atrás. O povo de Deus estava no Egito e nesse momento ele já era escravo, não era mais convidado para estar ali, era um povo escravo e de repente o Senhor ouve o clamor do seu povo e resolve enviar um libertador. Moisés chega nessa condição de libertador, aquele que iria levar a palavra do Senhor não só para o povo hebreu, mas também para Faraó, mandando que Faraó libertasse o povo e deixasse que o povo fosse o adorar no deserto. Para aqueles que conhecem a história, o próprio Senhor endureceu o coração de Faraó, porque era necessário que algo miraculoso acontecesse para que o povo realmente cresce que Deus estava à frente. E a gente vê ali a situação que houve as 10 pragas. Pragas essas que estavam sujeitos os egípcios e os hebreus. Mas quando chega a última praga, quando chega aquela que vai levar a vida de todos os primogênitos, a gente vê que Deus, ele manda Moisés dar uma ordem muito séria para o povo. Que naquela noite, quando o anjo da morte estivesse passando pela terra do Egito, o povo ficaria guardado dentro de suas casas. Pegaria o sangue do cordeiro que foi imolado, que simbolizava a Páscoa, a passagem do anjo da morte, e passaria nas vergas e nos umbrais da porta, para simbolizar que ali estava o povo de Deus. E assim foi feito. O povo ficou dentro de casa e o anjo da morte não feriu nenhum primogênito hebreu, somente dos egípcios. E agora, quando pedimos que algumas pessoas que se encontram em situação mais vulneráveis, até mesmo aquelas que não têm uma real necessidade de sair de dentro da sua casa, permaneçam dentro de casa, para que essa infestação, para que essa epidemia não se alastre de maneira a abater várias vidas, a gente fica pensando, será que vão achar que somos covardes, que não temos fé? E a gente precisa entender que o povo de Deus, ele precisa sim confiar no Senhor, mas precisa também, como está registrado na palavra, ser obediente às autoridades instituídas. A palavra do Senhor nos ensina a sermos obedientes às autoridades instituídas. E naquela época, Moisés era a autoridade que Deus tinha colocado sobre aquele povo. E o povo obedeceu a orientação de Moisés, a ordem dada por Deus, e nenhum dos seus filhos
foram alcançados pelo anjo da morte. Hoje temos visto muitas pessoas reclamando que não vai ter o culto na igreja. Mas para pensar, quantas e quantas vezes você deixou de ir no culto na sua igreja para poder assistir aquela partida de futebol, para poder ver aquela programação, aquela festa? E hoje, de repente, quando se trata da questão de saúde, você quer levar isso a um outro extremo. Se vamos levar essa situação para o extremo, queridos, vamos entender o seguinte: o que a gente sabe de certeza até agora é que as pessoas com idade menos avançada estão menos suscetíveis a esse vírus. O que nós sabemos é que, para a grande maioria da população, vai se manifestar apenas como uma gripe. Os anticorpos vão agir e isso vai passar. Mas para aquelas pessoas que já têm algumas doenças pré-existentes, aquelas pessoas de mais idade, que estão com imunidade mais baixa, isso pode levar à morte. Não importa se você se acha um super-homem, qual vai ser o sentimento que vai estar no seu coração, o que vai passar pela sua cabeça quando você, de repente, entender que você foi o agente que trouxe essa doença para dentro da sua casa, foi aquela pessoa que levou um ente querido a, de repente, até mesmo a morte, devido à manifestação desse vírus. Nós precisamos crer em Deus, nós precisamos entender que a palavra do Senhor diz que nós experimentaremos a paz que excede todo entendimento, mas quando nós formos obedientes ao Senhor. Precisamos cada vez mais nos unir em oração, esquecer que alguns não estão seguindo as mesmas orientações. Deixa isso para lá, faça a sua parte. Vamos orar, clamar ao Senhor para que Ele estenda suas mãos, sare a nossa nação. Tem muita pessoa falando, nós somos o povo de Deus e Deus vai nos salvar. Importa que Deus salve não somente aqueles que proferem a fé, mas que salvem todos. Quantas pessoas você ama que não reconhece Deus como Salvador, como Jesus, como Filho de Deus? E será que, porque eles de repente não proferem a mesma fé, eles podem morrer? Vamos botar a nossa cabeça no lugar, vamos esquecer todo esse extremismo, toda essa violência que às vezes passa nas nossas palavras, nas nossas postagens pelas redes sociais, e vamos nos unir em oração, vamos obedecer às autoridades competentes para que a gente possa ter êxito na luta contra esse vírus. Muitos cientistas, muitos médicos, pesquisadores estão batalhando atrás de algo que possa eliminar, que possa diminuir, que possa nos deixar numa condição mais confortável. Mas precisamos fazer a nossa parte. Vamos nos unir, vamos clamar ao Senhor para que realmente Ele venha sarar a nossa nação. Muito obrigado e fique com Deus.